Bomba, bomba, bomba acaba de explodir direto de Brasília. Imprensa acaba de revelar, através de caciques do Centrão acaba de revelar que existe sim grandes possibilidades do Lula desistir a presidência da República, desistir da reeleição de 2026, e o desespero tomou conta, gente, tá, do PT e da esquerda agora neste exato momento com a divulgação dessa notícia. Acabou de sair agora na imprensa que Lula pode desistir da eleição de 2026 e o motivo, saiu até o motivo, gente, tá? E o motivo da desistência do Lula, vocês vão ficar completamente chocados. Eu tenho certeza que essa notícia é de grande interesse de todos vocês que estão do outro lado. Eu vim correndo na velocidade da luz para trazer essa ótima notícia para todos vocês. Além dessa bomba contra Lula da Silva, também tem bomba contra Alexandre de Moraes, gente. Tá? O governo americano, o governo dos Estados Unidos, acabou de soltar a maior bomba contra o ministro Alexandre de Moraes. A chapa esquentou definitivamente. Governo americano, governo dos Estados Unidos, acaba de explodir a maior bomba contra o ministro Alexandre de Moraes, e o desespero tá tomando conta do STF, gente, tá? É inacreditável o que acabou de acontecer, e eu vou trazer essa informação completa para todos vocês. E o Bolsonaro, gente, tá? Bolsonaro acabou de acionar o STF agora neste exato momento. E o motivo vocês vão ficar impressionados. Sim, gente. Por que que o Bolsonaro acionou o STF agora, né, de urgência? Breaking news, de última hora. Claro que eu vou trazer também essa informação para todos vocês. Explodiu, gente, tá? Pedido de prisão contra Eduardo Bolsonaro. Saiu aqui agora na imprensa. Pedido de prisão contra Eduardo Bolsonaro. Eu vou trazer essa notícia urgentíssima e gravíssima aqui também nesse boletim para todos vocês. E um grande aliado do Bolsonaro pode ser preso a qualquer momento, gente, tá? Grande aliado de Jair Messias Bolsonaro pode ser preso a qualquer momento. É a deputada federal Bia Kicis que está trazendo essa informação urgentíssima aqui de última hora. E todos vocês precisam entender o que é que está acontecendo, porque é mais grave do que a gente imaginava. Tudo isso e muito mais vai estar aqui a partir de agora nesse boletim. Rapidamente, só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Lá o vídeo que você vai assistir no dia de hoje. Jornalista Silvio Navarro simplesmente destruiu e detonou Alexandre de Moraes e companhia sem dó e nem piedade. Vocês vão amar esse vídeo. Vocês vão entender por quê. Incrível como as coincidências acontecem no Brasil e envolvem sempre os mesmos nomes. Uma coincidência, o ministro Alexandre de Moraes e a sua esposa, a advogada Viviane Barsi, utilizavam as aeronaves da família Vorcaro, né? Família entre aspas, mas de Vorcaro, e em um dos casos revelados pela Folha também um avião que sequer podia taxiar pelo tamanho, pelo porte, era do cunhado Fabiano Zettel. O jornal Estado de São Paulo hoje fez um levantamento com cotações de quanto custaria um itinerário Brasília-Congonhas, Brasília-Catarina, enfim. Os valores são absurdos. Os valores que vão de 70, 80 a 290 mil. Essa é uma outra reportagem importante também que aparece agora na tela. Olha, são incomuns, são raras. Escritórios, fretamento e aluguel de aeronave por trecho é muito caro. Escritórios de advocacia não fazem isso. A nota emitida pelo escritório da esposa de Alexandre de Moraes diz, inclusive, que isso foi pago com honorários, não foi abatido de honorários. Olha, é tudo tão pouco crível, né? As respostas, o Dias Toffoli, o ministro Dias Toffoli também usava a aeronave. Então, eu acho que só por isso o escândalo começa até a chegar num ponto que o grande questionamento a partir de agora, penso eu, Juliana, Carol, deputado, onde é que está o Procurador-Geral da República? Cadê o senhor Paulo Gonet? Porque o senhor, tudo bem, que dividiam mesa em Londres para degustação de bebidas e tal, isso também já foi noticiado que Gonet faz parte do grupo, mas
Não é o caso do Procurador-Geral da República, no mínimo, pedir uma explicação, abrir uma investigação? Cadê o Procurador-Geral da República? Eu sei onde ele tá, viu, Silvio Navarro? PGR tomou Doril e sumiu. Quando é pra ferrar e lascar com o Alexandre de Moraes, é claro que ele faz isso, né, gente? Dá uma de Joãozinho sem braço, sai pela tangente. Vocês acham mesmo que o PGR iria ferrar, ia tomar algum tipo de atitude que ferrasse e lascasse com Alexandre de Moraes, Dias Toffoli? Claro que não. Agora, quando é para ferrar e lascar com Bolsonaro, aliados de Bolsonaro, qualquer pessoa no entorno de Bolsonaro, mas o PGR é numa velocidade da luz que eu nunca vi na minha vida. Mas quando é para ferrar e lascar com Moraes, Dias Toffoli, qualquer outro ali, ó, não, aí ele tomou Doril e sumiu. Triste, né, gente? Mas é triste, triste, triste. Vamos lá, gente. E a chapa esquentou hoje pro lado do lambedor de botas do Lula, o Janones, gente, tá? Quem aí se lembra do Janones, né? É aquele parlamentar que só aparece em ano de eleição. É impressionante, né? Segundo o Nicolas Ferreira, ele é tratado como um turista lá dentro do Congresso Nacional. Raramente se vê o André Janones trabalhando. Ele ganha um belíssimo salário, raramente, né? Alguém vê a presença dele no Congresso Nacional, mas nos últimos 6 meses da eleição ele aparece, mas aparece e muito. Começa a postar um vídeo atrás do outro nas redes sociais. Inclusive, ele acabou de postar um vídeo tendo ataque de pelancas por causa aqui dessa notícia que eu vou trazer aqui para vocês, gente, tá? Bolsonaro aciona a STF contra Janones após ser chamado de ladrão. O Bolsonaro ladrão. Acho que o Janones está confundindo aqui o presidente, né? Tá aqui, ó. Jair Bolsonaro, do PL, acionou o STF contra o deputado federal André Janones, lambedor de botas do Lula, né? Na ação, o ex-presidente reclamou, né, de um vídeo no qual o parlamentar o critica após a autorização para permanecer por 90 dias em prisão domiciliar. O processo foi protocolado em 30 de março. No vídeo, Janones disse que Bolsonaro estaria mentindo sobre a condição de saúde para sair da cadeia. Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 27 de março por autorização do ministro Alexandre de Moraes. O Janones disse o seguinte, abre aspas, Xandão caiu na lábia dele, né, do Bolsonaro. Ele não vai para casa, tá? Para ficar lá com a mulher dele, com os filhinhos cuidando dele. Não, aí eu tô doente, né? Esse vagar, que é o que ele sempre, ali só sai porcaria daquela boca, né? Ladrão que mandou matar o Lula, né? Mandou matar o Alckmin. Esse safado está indo para casa para articular contra o fim da escala 6x1. E é isso que ele quer para poder articular com Trump, para ferrar com o povo brasileiro, principalmente para fazer você continuar trabalhando igual um condenado, disse Janones desesperado. O Janones está nesse desespero, gente, por causa do Lula, que está despencando aí nas pesquisas. O Janones ligou o modo de desespero ao perceber que o chefe maior dele pode ser expulso da política. Então, e ele foi lá, chamou o Bolsonaro de ladrão, confundindo, né, gente? Acho que na cabeça do... Ele tá confundindo o ladrão, na verdade o ladrão é o... Mas vamos lá, gente. Então, o Bolsonaro fez o que tinha que fazer, acionou a justiça, porque Janones é aquele parlamentar que deveria lavar a boca, né, até para pronunciar o nome do Bolsonaro. É tão sujo, gente, tá? Que deveria sim lavar a boca. É o Rachadinha, né? Vocês se lembram? Janones não tem a menor credibilidade para falar um ai, nem um i do Bolsonaro. Mas é ano eleitoral, ele precisa aparecer, né? A gente passa 3 anos e meio desaparecido. O Janones é um daqueles parlamentares que passa 3 anos e meio desaparecido. Ninguém vê. Ninguém vê. Congresso Nacional, então, é raridade. Isso quem disse foi o próprio Nicolas Ferreira, lá na tribuna. Diz que ele é turista. Mas agora, como é ano eleitoral e os 6 meses que antecede o pleito, aí ele aparece, gente. Mas é um vídeo atrás do outro. Todo santo dia tem vídeo do Janones praticamente nas redes sociais. O que nos 3 anos e meio era meio raro de acontecer. Vamos lá, gente, porque agora é o governo americano avançando contra o ministro Alexandre de Moraes. Câmara dos Estados Unidos diz que Moraes persegue adversários de Lula.
Gente, o governo americano, parlamentares dos Estados Unidos fazendo uma acusação gravíssima contra Alexandre de Moraes. A matéria do Metrópolis diz o seguinte: um relatório produzido pelo Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos afirma que o ministro Alexandre de Moraes adotou medidas de censura direcionadas a opositores do presidente Lula, dentro e fora do Brasil. O ministro Moraes tenta silenciar opositores políticos. Muitas das ordens de censura do ministro Moraes têm como alvo seus opositores políticos e os do presidente Lula da Silva, tanto no Brasil quanto no exterior. Diz trecho do documento do Comitê Judiciário, atualmente comandado pelo Partido Republicano, mesmo de Donald Trump. Em setembro de 2025 e fevereiro de 26, o ministro Moraes emitiu diversas ordens contra Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e irmão de Flávio Bolsonaro, apontado como um dos principais nomes da direita na disputa presidencial brasileira, prosseguiu o relatório. O comitê destacou ainda que Eduardo Bolsonaro atualmente vive nos Estados Unidos e é um importante defensor da imposição de sanções dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, mais um relatório bombástico expondo que Alexandre de Moraes persegue adversários do Lula. Adversário do Lula, pode ser perseguido pelo ministro Alexandre de Moraes. Quem está dizendo isso? Sou eu? Claro que não. Quem está dizendo isso é um relatório feito por parlamentares do governo dos Estados Unidos. Gente, tá resumindo, né? Jogando a credibilidade das decisões do Moraes dentro de uma lata de lixo. Congressistas americanos jogando a credibilidade das decisões de Alexandre de Moraes na lata do lixo. Gente, tá? E agora vamos falar aqui, gente, tá? Sobre pedido de prisão. Daqui a pouco, gente, tá? Lula da Silva pode desistir da eleição de 2026. Lula da Silva, tá? Existe grande possibilidade do Lula desistir da eleição de 2026. Matéria bombástica que eu vou trazer, que saiu aqui agora na imprensa, mas antes, deixa eu trazer uma notícia muito, mas muito grave, gente, tá? O Lindbergh Faria, né, o lambedor de botas do Lula, ele não vai desistir enquanto ele não vê o Eduardo Bolsonaro atrás das grades. Ele não vai, gente, tá? Eu já entendi que ele tem uma sina com o Eduardo Bolsonaro, ele tem uma coisa. Parece, gente, sabe aquelas mulheres assim que o marido ou mulher que separa do casamento, que não aceita aquela separação e fica ali, sabe? Meu Deus, parece um amor enrustido do Lindbergh que ele tem no Eduardo Bolsonaro, porque, gente, eu fico buscando uma explicação. Esse homem tem uma sina pelo Eduardo que eu nunca vi na minha vida. Pela 1000ª vez, Lindbergh pede prisão de Eduardo ao STF após fala sobre eleições. E o Lindbergh Faria é aquele tipo de jogador que ele fica ali na lateral, ele fica jogando a bola lá para dentro da área. Vai que em algum momento algum ministro vai e joga pro gol, né? Vai que em algum momento algum ministro acata o pedido do Lindbergh. Isso já aconteceu, né, gente? Não seria a primeira vez. O deputado federal Lindbergh Farias pediu ao STF nesta segunda-feira a prisão, né, preventiva de Eduardo Bolsonaro após uma declaração sobre eleições dada pelo ex-parlamentar em entrevista à coluna Paulo Capello. Ou seja, não pode se falar de eleição, não pode colocar em xeque qualquer coisa, em dúvida. Não pode. Para o Lindbergh Faria, a pessoa ter uma opinião sobre a última eleição é passível de cadeia, motivo para prisão. Isso porque o Brasil é um país democrático, né? Na semana passada, Eduardo Bolsonaro informou que denunciará ao governo Trump eventuais irregularidades de autoridades do TSE durante a corrida ao Planalto, que tem as pré-candidaturas do presidente Lula e do senador Flávio Bolsonaro. Para Lindbergh, a fala mostra que Eduardo não recuou e segue apostando na mesma estratégia de constranger instituições brasileiras com apoio externo, agora com foco direto no processo eleitoral. O petista sustentou que a ação agrava o quadro, reforça, né, o risco de continuidade da conduta
e exige reação firme da Suprema Corte. Então ele está desesperado, querendo a prisão do Eduardo Bolsonaro. Na representação ao STF, Lindbergh Faria também pede a adoção de medidas cautelares, além do envio do caso à PGR e à PF, né, até a Polícia Federal, para o aprofundamento das investigações. Polícia Federal. Lindbergh quer que a Polícia Federal se aprofunde nas investigações sobre uma simples opinião do Eduardo Bolsonaro. Será que o Lindbergh Faria não acha que a Polícia Federal tem bandido de verdade para prender, não? Será que o Lindbergh Faria não acha que a Polícia Federal realmente tem muito trabalho para fazer aqui no Brasil, porque o que não falta é bandido aqui nesse país? Aí tira o foco da Polícia Federal para tratar de um assunto que não vai dar em nada. É o Lindbergh que está muito preocupado, né, em acabar com a bandidagem, com a criminalidade no Brasil. Oh, meu Deus do céu, Lindbergh Faria, você não vai descansar, né, enquanto não vê o Eduardo Bolsonaro atrás das grades. Mas reviravolta pode acontecer. Reviravolta podem acontecer. Inclusive, essa notícia explosiva que eu vou colocar aqui agora na sua tela. Gente, tá? Segundo caciques do Centrão, existe sim grande possibilidade do Lula desistir da eleição de 2026. O que levaria o Lula a desistir da eleição? Sim, gente, tá? Existe uma coisinha que, se acontecer, aí o Lula pode desistir. Aí vocês vão lembrar lá daquela primeira informação que o Alexandre Garcia deu lá no início, lembra? Né? Alagoas, Norte, reduto do Lula, o Flávio Bolsonaro na frente do Lula. Aquela notícia de que o Flávio Bolsonaro estaria à frente nas pesquisas do Lula lá em Alagoas, pode ser um dos motivos que pode levar o Lula a desistir dessa eleição. Vocês vão entender. Andresa Matai, gente, tá? Que tem contatinhos ali no Congresso, né? O que faria Lula desistir da reeleição, segundo caciques do Centrão? Gente, essa notícia é muito mais importante do que vocês imaginem. Imaginem que comigo, Lula fora da eleição 2026. Aí, gente, o Flávio Bolsonaro tem que partir pro abraço. Aí o Lula já coloca a faixa subliminarmente no Flávio Bolsonaro. Importantes lideranças do Centrão apostam que o presidente Lula pode desistir de disputar a reeleição, e o motivo, caso as pesquisas indiquem Flávio Bolsonaro à frente do petista fora da margem de erro. E tá faltando muito pouco para isso acontecer, gente. Mas muito, muito pouco. A qualquer momento pode sair pesquisa em que o Flávio Bolsonaro fique à frente do Lula, isso fora da margem de erro. Sabe aqueles 2 pontos percentuais para mais e para menos? Se o Flávio Bolsonaro ficar acima dessa margem, segundo caciques do Centrão, aí o Lula desiste de vez. Tá aqui, ó. Acho que se isso acontecer, essa margem de erros, tá? Ficar fora da margem de erros, a surpresa é que Camilo Santana, ex-ministro da Educação, será candidato. Não o Haddad, diz um dirigente partidário. Então, um dirigente, né, de um partido disse, olha, possivelmente, se o Flávio Bolsonaro continuar aí avançando, subindo nas pesquisas, e se o Lula perceber que está ficando para trás, para não ser humilhado no seu último ano de vida de campanha, ele pode desistir da eleição. Só que a grande surpresa seria que o seu substituto seria o Camilo Santana, da Educação, e não o Fernando Haddad. Eu tô chocada com isso. O que esse dirigente do Centrão está sabendo que a gente não está sabendo, gente? Entre os petistas, contudo, a hipótese de Lula desistir da candidatura é considerada inexistente. Mas, para caciques do Centrão, existe sim essa possibilidade do Lula desistir da campanha. Tanto é que ele está trazendo aqui riquezas de detalhes. Tem até o substituto, Camilo Santana. Ninguém fala, né, sobre isso no partido, afirmou um ex-ministro à coluna de Andresa Matais. Lógico que quando ela ficou sabendo dessa notícia, ela foi atrás dos aliados do Lula, né, dos ministros do Lula. Ele disse, olha,
Aqui não tem ninguém falando em desistência do Lula, não. Mas, do outro lado, caciques do Centrão estão dizendo, olha, não só existe a possibilidade do Lula desistir, como tem até um nome, Camilo Santana, e não o Fernando Haddad. As especulações sobre uma eventual desistência do presidente Lula surgiram a partir de pesquisas eleitorais que passaram a testar cenários em sua participação encomendadas por bancos. O mercado financeiro demonstra resistência em um quarto mandato do petista que poderia apostar em um aumento de gastos diante da necessidade de ajuste fiscal. Fernando Haddad, ex-ministro da Fazenda, é o nome mais viável no PT, dentro do PT. No eventual segundo turno, ele empata tecnicamente com Flávio Bolsonaro. Segundo o levantamento do Datafolha, Haddad é hoje o candidato ao governo de São Paulo. Não há pesquisa recente sobre a viabilidade de Camilo Santana, mas Lula já deu declarações de que planeja voos maiores para seu ex-ministro na política. Então isso pode ter sido um indício, né? Lula, deu a entender de voos maiores para o Camilo Santana. E agora essa notícia aí de caciques do Centrão, a coisa começa a se encaixar, né? Além disso, o petista não se colocou como candidato ao governo do Ceará. O Camilo Santana não se colocou como candidato ao governo do Ceará. Por que será? Será que ele está ali como step, um stand-by? Ó, Camilo Santana não se candidata ao governo do Ceará porque, a depender dessas pesquisas aí, eu vou ter que desistir. Aí você vai ter que tomar o meu lugar. Gente, as coisas, a gente começa a encaixar as informações, elas começam a fazer sentido. Porque quando eu ouvi a notícia de que o Camilo Santana não ia disputar nenhum cargo, eu pensei, cara, Camilo Santana, ministro do Lula, que tem um capital político muito grande, não vai disputar nada? Gente, nesse angu deve ter caroço. Você lembra que eu falei isso aqui pra vocês, gente, tá? Fiquem atentos, porque essa questão do Camilo Santana não se candidatar a nada tem caroço gigante nesse angu. Eu acho que agora começa a fazer sentido. Segundo caciques do Centrão, a primeira opção, se o Lula desistir, será exatamente o Camilo Santana. Segundo caciques do Centrão, quero deixar bem frisado aqui para vocês. Tá aí, gente, tá? E é o que alimenta, ó. É o que alimenta as teorias de que ele é o reserva de Lula e não o Haddad. O Haddad tá lá. Vai concorrer ao governo do estado de São Paulo. Vai ser humilhado pelo Tarcísio de Freitas. Porém, o Camilo Santana tá no stand-by. Tá ali como step. Fica aqui quietinho, Camilo Santana. Que, ó, se eu tiver que desistir, porque eu não vou me prestar o papel de ser humilhado pelo Flávio Bolsonaro. Se eu ver que o Flávio Bolsonaro está muito adiantado nas pesquisas, eu vou ter que desistir. E é você que vai substituir. A gente começa a fazer sentido. Analisem, gente, tá? Se vocês não entenderam, volta um pouquinho. Analisem essa matéria bombástica da Andresa Matais. Segundo ela, caciques do Centrão estão apostando que se o Lula ficar atrás, né, ficar fora da margem de erros, ou seja, bem atrás do Flávio, existe grande chance dele desistir. E o substituto seria o Camilo Santana, que, diga-se de passagem, não está concorrendo a nenhum cargo. Por que será? As peças do tabuleiro começam a se movimentar num sentido aí que eu vou falar para vocês. Realmente foi surpresa. Surpresa, tá? Lula querer Camilo Santana, que no meu ponto de vista não tem a menor chance contra Flávio Bolsonaro. Se o Haddad, que tá aí mais sujo que puleiro de galinha, já não teria chance, imagina Camilo Santana, gente. Pelo amor de Deus, tem gente que nem sabe quem é. Tem brasileiro que nem sabe quem é Camilo Santana. Façam análise de vocês e coloquem aqui embaixo a opinião, tá bom? Eu vou trazer o maior jornalista do Brasil, Alexandre Garcia, trazendo a pior notícia do ano para Lula da Silva, gente. A informação que a gente tem de bastidores é que o Lula está completamente desesperado
com esta bomba que acabou de explodir, gente, tá? Lula está sendo descartado pelos seus próprios eleitores lá do Nordeste, gente, tá? E essa notícia devastou o Lula. Vocês vão entender o motivo, por quê? Por que o Lula ficou desesperado e devastado com essa notícia? Assistam que vocês vão entender. Aí lá na frente vocês vão entender a questão da desistência do Lula em ser candidato aqui em 2026. Assistam esse vídeo para vocês entenderem a outra informação que eu vou trazer sobre desistência do Lula. Assistam com muita atenção. Esse aqui é o vídeo mais grave e importante que você vai assistir esse dia de hoje, eu prometo para vocês. Agora, até em Alagoas aparece pesquisa em que Flávio está bem à frente de Lula. Eu disse até em Alagoas porque a força de Lula é no Nordeste, né? Para a eleição desse ano, eu imagino que a estratégia de Flávio é, com Tarcísio candidato a governador, no maior colégio eleitoral do país, né, conseguir muito voto em São Paulo, fazer algum acordo com Zema, algum tipo de... Eu já vi a vontade de ter Zema como vice e tal. É o segundo colégio eleitoral do país, Minas Gerais, né, para compensar alguma coisa do Nordeste, mas parece que o Flávio está investindo muito no Nordeste. Outra constatação é que eu não acreditava que houvesse a transferência de Jair para Flávio. E pelo jeito está vendo mesmo, né? Até com uma certa vantagem para Flávio, considerando a última eleição que teve uma pequena diferença para Lula. Flávio está na frente nas pesquisas. E aí vem o desespero de Lula. Quer fazer bondades. Bondade com o quê? Com o dinheiro dos pagadores de impostos, né, que vão pagar toda a conta. Ele não vai tirar nada do bolso dele, obviamente. Pagar a conta de gás, de luz, de corte de blusinha. Sabe quanto rendeu blusinha? Só para vocês terem uma ideia. Aquele imposto da blusinha. Agora em janeiro foi 425 milhões. Subiu muito em relação a janeiro do ano passado. Janeiro do ano passado recolheu 341 milhões, agora 425 milhões. Ou seja, está cobrando cada vez mais tributo. No total do ano passado, só da blusinha, né, de compras no exterior, 5 bilhões de impostos para sustentar o Estado brasileiro. Impostos federais, para sustentar o governo federal. Inchado, gordo, lento, né, e, sobretudo, incompetente. Eu lembro que Delfim Neto me dizia que divide-se a arrecadação em 3 partes, né? Uma parte que é da corrupção, outra parte que é da má aplicação, e finalmente sobra a última parte para a finalidade real. É incrível. Bom, mas aí vejam só, pesquisa da Quest, 46% dos brasileiros dizem que a situação econômica piorou nos últimos 12 meses. Só 21%, metade disso, dizem que melhorou. Agora, é meio paradoxal, porque a Fundação Getúlio Vargas diz que a renda cresceu 6,6%, o PIB cresceu 1,9% só, né? E que a pobreza extrema diminuiu, está em 9,2%, ou seja, tem 20 milhões ou mais de 20 milhões de pobres. Segundo Lula, não tem mais pobre, ou segundo Lula, tem 20 milhões de meninos de rua, né, como ele teve o alerta de Jaime Lerner, disse, mas Lula, isso é impossível. Não, mas não faz mal, a gente mente e as pessoas acreditam. Isso ele mesmo contou, ficou gravado. Não estou inventando aí, nesse país faz de contas. Então, nesse desespero, vai haver geração de inflação. Ele atende alguns, mas todos vão pagar mais caro, vão ter mais gastos. E do jeito que as coisas andam, metade do país está sustentando a outra metade. Não que queira,
Mas é que o governo acha que isso é transferência de renda, aplicação do socialismo, né? Mas, na verdade, são bondades que o governo quer faturar como dele, porque é um ano eleitoral. Então é isso, é um ano muito importante, principalmente, eu acho que a gente tem que pensar 1000 vezes antes de votar, porque nós somos os responsáveis na origem. São esses que nós elegemos para presidente, para o governo de estado, senador, deputado estadual, deputado federal, são os que estão na cúpula, inclusive ministros do Supremo têm que passar pelo Senado. Se um senador que faz a sabatina do ministro do Supremo não tem régua de ética, ele vai pegar qualquer pessoa que tenha 35 anos, não tenha notável saber jurídico, nem reputação ilibada, né? Esse é o perigo. A responsabilidade é nossa, de nós eleitores. E esse aqui é o grande problema, né? Vai lá, coloca o ministro lá no STF, depois fica desesperado, né? Pedindo impeachment, assinando impeachment de ministros, mas lembrando que foram esses senadores que, na grande maioria deles, foram esses que colocaram esses ministros para estar fazendo o que está fazendo lá no STF. Mas é a questão, gente, tá? Lula da Silva entra em desespero após descobrir que lá no Norte e no Nordeste ele está perdendo força como nunca antes na história do Lula nesse país. E calma, gente, tá? Que esta informação está ligada à questão do Lula desistir da eleição de 2026, que eu vou trazer porque é uma notícia explosiva que acabou de sair aqui na imprensa, que eu vou trazer daqui a pouco para vocês. Daqui a pouco, Lula pode desistir da eleição de 2026. Quem disse isso? Por quê? Tá tudo aqui na matéria que eu vou trazer daqui a pouco para vocês. Porque agora, gente, a notícia que acaba de chegar é que um grande aliado do Bolsonaro, vocês sabem que o jogador Neymar, ele fez muita campanha para o Bolsonaro, né? Na época em que o Bolsonaro estava, né, enfrentando o Lula, o Neymar fez muita campanha para o Bolsonaro. Vocês acreditam que o Neymar pode ser preso a qualquer momento por uma fala? Gente, eu tô perplexa com essa informação. A Bia Kicis vai explicar nos mínimos detalhes aqui para vocês. Assistam com muita atenção. Vocês vão entender. Isso aqui realmente é para acabar com o piqui do Goiás. Quando eu vi esse vídeo que eu falei, não, gente, eu não tô acreditando. Neymar pode ser preso por uma fala. Que o Neymar falou de tão grave assim que pode ser preso? Vocês vão ficar chocados, gente, tá? É Brasil, né? Vejam só. Acordou de Chico e veio assim pro jogo hoje. Fala de Neymar sobre juiz vira alvo de acusações de misoginia pela grande mídia e pode gerar punição. O Brasil tá virando essa palhaçada, tá? Agora no Brasil, os verdadeiros criminosos, aqueles que matam mulheres, que estupram mulheres, eles são, até para poderem concorrer, libertados. Às vezes depois de uma audiência de custódia, às vezes eles têm a sua pena minorada a um cargo público, como acabou de acontecer com um homem que espancou aí uma mulher. O Neymar fazer uma brincadeira, falar que o juiz está de Chico, isso pode ser considerado misoginia. Sabe por que pode? Porque ninguém sabe o que é misoginia. Porque aquela lei que foi aprovada no Senado, ela é completamente subjetiva. Qualquer coisa que faça uma mulher se sentir constrangida, envergonhada, qualquer coisa vai ser crime. Só que nesse caso, o Neymar nem estava falando para uma mulher ou de uma mulher, ele estava falando de um homem, de um juiz. Não, mas é misoginia. Afinal de contas, né, mulher é que fica de Chico. Aliás, pensando bem, o que é mulher mesmo, hein? Porque ficar de Chico, para quem não sabe, é menstruar. É ficar menstruada e às vezes com TPM. Mas tem aí as transexuais que não ficam de Chico. Não menstruam, não tem TPM, mas se intitulam mulheres também. Olha, tá ficando difícil, tá ficando aborrecido, mas nós vamos continuar lutando contra isso, porque o Brasil está virando um país de pessoas muito chatas, além de tudo.
dele. Eu quero saber o que vai acontecer agora quando uma mulher disser que está de saco cheio. Pode também? Ou vai ser crime contra os homens? Compartilhe esse vídeo, mande para aquele seu amigo, ou para aquela sua amiga que precisa ver isso, que também está de saco cheio desse mimimi, dessa palhaçada de tentarem criminalizar o que não é crime num país em que graça à impunidade. Bia Kiss rasgou o verbo aqui, né? Rasgou o verbo. É muito mimimi, é muita picuinha, né, gente? Agora não pode, né? Fulano tá de Chico. Não, imagina se alguém fala isso pra uma mulher. O homem pode pegar 5 anos de cadeia. Segundo esse projeto ali que a Soraya Tronic tá a todo vapor querendo aprovar ali no Congresso Nacional, né? Parece que é de relatoria dela. Soraya Tronic, o que vem de Soraya Tronic é só uma aberração, né, gente? Oh, meu Deus, que cobrinha, gente, tá? Que colocaram dentro do Senado Federal. Que cobra é Soraya Tronic, gente, tá? Meu Deus do céu. E aí, gente, tá? Neymar, por uma simples fala. Se esse projeto já tivesse sido sancionado, Neymar já estaria preso uma hora dessa, gente, tá? Vocês estão entendendo a gravidade do que foi aprovado pelo Senado Federal? É muito grave.